Olá, pessoal. Como eu havia dito, hoje então nós temos uma entrevista com o Dr. Paulo Massude. Dr. Paulo Massude é conhecido, muito conhecido na cidade, médico por muitos anos aqui e trabalhou em diversas áreas. Dr. Paulo, primeiramente, muito obrigado por ter vindo aqui para bater um papo com a gente. Eu que agradeço. Dr. Paulo, por onde nós vamos começar? Pelo médico legista? Vamos conversar? Qualquer um desses. Qualquer um deles. Quanto tempo? O senhor, quando o senhor terminou a faculdade, o senhor já veio para Avaré? Não. Na minha época, estava iniciando a residência médica. Na verdade, foi, acho que a primeira turma de residência médica, entendeu? Sei. Então, eu me formei em 66 e fiz 2 anos e meio de residência em cirurgia geral. Ao mesmo tempo, você ia se capacitando para ginecologia e obstetrícia, entendeu? Tá? Sei. Então, isso foi, eu me formei em 66, é um pouquinho de tempo, 52 anos, e eu vim para Avaré em 69. Iniciei o trabalho em 69. E sempre aqui? Sempre aqui. Naquele tempo, a gente tinha, na verdade, na cidade, o Dr. Paulo Dias, né, o pai do Poio, certo? Trabalhando mesmo, né? Tinha o Flavinho, e depois veio o Luiz Noronha e eu. Eu vim um pouquinho antes do Luiz Noronha. Na verdade, nós éramos em 4 que fazíamos cirurgia geral. O Torcaso já estava parando, tá? Torcaso Haddad, e o Dr. Paulo Araújo Novaes também já estava na fase, já parando na medicina, entendeu? Foi uma época boa. O pessoal havia muito mais harmonia, não que hoje não haja, né? Mas, de uma maneira geral, hoje... Um grupo menor. Muita correria, exatamente. E a Santa Casa era uma delícia, porque você ia lá, tinha a sala dos médicos. Santa Casa? Sim, Tudo? Santa Casa é antiquíssima. É. Então a gente tinha até sala dos médicos, conversava, aquilo era delicioso, entendeu? Então era muito bom, você conversava, dava risada, trabalhava-se muito, certo? Porque não era só Avaré, né, doutor? Ah, não, a região toda, né? A região toda vinha para cá. E no tempo que a gente iniciou, hoje o médico... estou com dor aqui, raio-x. Você tinha que fazer diagnóstico praticamente, é raio-x só que você tinha. E hoje qualquer coisinha, tomografia, ressonância, Exatamente. ultrassom, você não tinha nada disso. Você tinha que fazer o diagnóstico na ausculta, na história, na que a gente chama anamnese, que hoje praticamente não se faz praticamente anamnese. E a anamnese chega muito Não, longe. isso é muito importante, coisa que não se dá, hoje parece que eles não dão muita importância para isso. Fala-se na escola muito disso, mas hoje, levado por inúmeros exames, acho que tudo resume, teve uma dúvida, exame. O exame, por isso que a gente chama exame complementar. E não é, hoje, na verdade, antiga, principal, né? Hoje a anamnese continuaria sendo o principal. Seria o exame complementar. Você teve aquela dúvida, puxa, vamos fazer. Para você ter uma ideia, na ginecologia, no meu tempo, você não tinha ultrassom na GO, a pessoa chegava com a dor abdominal, você tinha que fazer o exame ginecológico, o toque, fazer o diagnóstico no exame físico. O ultrassom que você faz hoje, chega a ser um exagero, numa gestação, fazer 10, 12 ultrassons só para saber se o sexo é aquele mesmo não é. Quer dizer, isso é um dinheiro jogado fora, mas fica aquilo, eu quero saber para comprar roupa, aquele negócio todo, né? E como é que você, para fazer um exame da pelve, se quisesse um exame complementar, tinha um exame chamado pneumopelvigrafia. Era um exame, você pegava, tinha que injetar gás carbônico na barriga, aquilo doía para burro, para depois você fazendo o raio-x ver se aquele gás contornava o ovário, para você ver se tinha alguma coisa no ovário, entendeu? O que facilitou? Fazia, entendeu? Hoje, aquela facilidade, né? Então aí inverteu, dá-se muita importância aos exames, né? Gasta-se muito em exames, e exames às vezes desnecessários. A medicina ficou muito cara, Sim. Caríssima, né? Sim. E agora eles têm ainda, foi aprovado pelo Conselho e agora revogado, que era para fazer à distância, né? Exato. Essa discussão, isso, uma vez chegou a ver até, chegava no Einstein, chegava um robozinho, entra no quarto com a fotografia do médico. Sim. Dá para fazer alguma coisa para o paciente ficar satisfeito, não é o médico ali. Exatamente. Que ponto chegar. Esse contato, essa conversa, acho muito importante. Não?
Pode ser que no futuro isso aí desapareça, a gente nem sabe, na telemedicina faz-se muita coisa hoje. Sim, né? Você quer um eletro, faz o eletro, manda na hora ver ressonância. O laudo não é feito aqui, manda tudo para fora, outro dia volta, né, com o diagnóstico, entendeu? Não há necessidade de estar ali o médico presente, né? Mas vamos ver o que é o futuro disso aí. Muita coisa virá, né? Com certeza. Né? Na verdade, e para melhorar. Para melhorar. Isso, ao mesmo tempo, encarece. Muito. Vai encarecer muito. E vai perdendo esse contato, né, doutor, que é muito importante, né? Isso é fundamental, fundamental. E a gente até fala que com o advento, na minha opinião, posso estar errado, né? Com o advento do SUS, né, depois da Constituição de 88, o que interessava ao SUS, ao INSS, era números, não importava de como, né? Certo? Como é que era feita uma consulta, tantos milhões de consultas por ano, tanto isso. Passou aquela rapidez que o paciente entra, 2 minutos, o que você torna aqui? Então faz um raio-x de tórax, traz para mim, faz o exame de urina. É quantidade. Quantidade. Né? Então isso aí foi distanciando um pouco o médico do paciente, né? E isso aí eu acho é a coisa fundamental, que a gente viveu essa época, né? Que, certo? Ainda a gente acha que é importante. Pode ser que os médicos hoje não achem, né? Aliás, outro dia uma reunião do Conselho Regional de Medicina lá na Consolação, um professor lá do ABC de Medicina, então chamou os alunos e falou, hoje nós vamos aprender a palpar o baço. Você tem uma técnica, deita de lado, dobra a perna, certo? Aí você põe a mão aqui embaixo do gradil costal, à esquerda. Aí o aluno fala, para que eu quero aprender isso? Eu peço ultrassom. O professor ficou estarrecido, né? Você vê que Um ponto que vai exato. Então, isso aí é aquela mentalidade. Para que eu vou pedir? É muito mais simples eu pedir ultrassom. E é importante você examinar, né? Você ver o paciente, né? Palpar. Não tenha dúvida. Mas tem muita coisa que veio coisa e boa, muito... com certeza, não tenha dúvida, não tenha dúvida. E desde esse tempo, o senhor joga bola e tênis ou era bola, agora é tênis? Eu jogo bola, continuo jogando um pouquinho, depois, por causa do tênis, eu acabei jogando um pouco de tênis, mas sempre joguei bola, desde criança, né? Sempre gostei do futebol. Isso é pinga, né? É verdade. Que time o senhor torce? Agora vou falar, já que você está perguntando de futebol, eu torço para o São Paulo. Você torce para quem? Eu sou palmeirense. Palmeirense. Não, mas ontem eu estava até torcendo para o Palmeiras, sabe por quê? Vamos voltar um pouquinho. Eu acharia que devia ter uma lava-jato, uma operação lava-jato dentro do São Paulo. Compraram agora o nosso amigo lá, o Pato, não tem nada, ele comprou. Com o valor daquele, disse que o Palmeiras estava interessado. Para que já não passou por lá, resolveu alguma coisa? Isso aí tem outros interesses, não é verdade? Quer dizer, eu acho isso um absurdo. Infelizmente, o São Paulo, que era um time que, de diretoria, você fala, puxa vida, era uma retidão, você falava, nunca se ouviu falar nada. De uns tempos para cá já começaram os boatos, né? Não é verdade? Então, infelizmente. Mas é isso aí. Doutor, e como médico legista? Legista, a gente viu muita coisa, né? Aprendeu bastante na vida, né? Na verdade, nunca tive. Eu vim para Valério, naquela época, não tinha ninguém para fazer, né? Acho que quem foi, não foi antes o doutor Acastro, acho que o doutor, não me lembro, porque não tinha ninguém. Falava, você não quer ser legista? Como eu fiz cirurgia, na verdade estava feito aquilo ali, né? Aí fizemos um curso de um tempo lá em São Paulo, começamos. Comecei, fui contratado, depois veio o concurso, eu fiz o concurso, né? Fui efetivado. E a gente fazia aquilo lá, era pesado, né? É difícil passar um início de ano que você não tivesse 2 ou 3 necrópsias para fazer, né? Com passagem de ano. Mas eu lembro bem do tempo, isso aí me deixa boas recordações, não no sentido dos mortos, né? Do que você, na verdade, aprendeu, que você assimilou. Aliás, tudo na vida você aprende, não é verdade? Qualquer coisinha você aprende e é importante na vida, né? Você não vou precisar disso nunca, um dia vai. Precisa. Não é verdade? E antes, da mesma forma que o senhor estava falando da medicina, né? De equipamentos, também o senhor corria os 17 municípios da seccional. Exatamente. À noite,
Ixi, às vezes ele chamava e a gente acabava indo, né? Sim, Porque a família está aqui, tem que levar. Exatamente. Você acabava indo meia-noite, 1 hora, Pirajupe, enfrentar a Raposo aí. E ia, você falava, bom, é minha obrigação, vou fazer Itaporanga. Eu lembro de uma... Logo que eu iniciei na carreira, o senhor estava lá ainda, que teve uma autópsia em Itaporanga, mas não tinha onde fazer. Né? Daí o senhor fez no próprio cemitério, lá porque não tinha condições. Não tinha, exatamente. Não tinha e situações, às vezes, homicídio. Teve lá, acho que foi em Taquarituba, não achamos o projetil, né? Aí, não me lembro quem foi o advogado, falou, não, eu preciso, nós tivemos que fazer, chegar lá, às 48 horas depois, nós reabrimos, né? E como é que você vai achar um projetil? É muito difícil recortar, porque o projetil, a bala pode entrar aqui e está aqui. Ela pode fazer esse trajeto, na verdade, é impossível você determinar o trajeto. A não ser quando ela... Aí já não dá para achar o projetil, né? O transfixante, né? Sim, você vê que tem entrada e saída, né? Mas era a gente... Você tinha que pensar na possibilidade, amanhã ou depois, às vezes você não conseguia o diagnóstico. Eu lembro de certa vez também em Taquarituba, chegamos lá, acho que tinha encontrado um cadáver 7, acho que estava lá uns 10 dias já, todo edemaciado, né? E você não via nada assim, né? Você falava, barbaridade, não. Você tem que abrir tudo, abdômen, tórax e cabeça. Quando a gente abriu a cabeça, realmente tinha um ferimento, uma fratura do osso senoide, que é lá no meio lá na base do crânio, né? Falei, puta, ainda bem. Escrevemos aquilo, né? E acho que se passaram, acho que uns 3 anos, acho que Levanta de cá, de lá encontraram o possível, né? O possível assassino. Aí pediram para fazer exumação. Fomos lá, estava lá a fratura, tudo direitinho, e descrevemos novamente, entendeu? Mas daquilo, isso não é nada. E nunca, você tem que ter aquele cuidado. Se você não encontrou nada, você tirava as vistas e mandava para o ML de São Paulo. Para fazer. Se tinha algum exame de toxicológico, não é verdade? Então, isso aí é uma coisa que a gente não deixava de fazer. Era um negócio simples, mas a gente procurava sempre chegar ao diagnóstico. Né? Isso... e você tinha aquela responsabilidade. Se amanhã você afirma alguma coisa e não tem, não é verdade? A responsabilidade é toda da gente. Nossa Senhora. O doutor Miguel, uma vez, contando uma passagem, um corpo carbonizado, tinha o que ver, né? Acharam no meio de um canavial. E o Miguel examinou, não tinha nada, não viu nem orifício, lá, botou lá, né? Bom, queimadura, certo? 3º grau. E depois, acho que de uns 2 anos, não sei se encontraram alguém, fizeram a doação, ele tinha uma fratura de costela. Você já viu isso que deu, né? Sério, foi cair em cima. Por que você não viu isso? Exato. Se tivesse um raio-x, poderia... Isso, passava. Não é verdade? Então você vê como era um negócio, você às vezes precisava ali, ficava com aquela preocupação, né? Sem meios e podia sobrar. Exatamente. Talvez ali na hora, talvez não é que falta experiência, mas talvez ali não achou nada, morte você podia botar lá, mas a causa foi na verdade, a queimadura, né, aquele morreu queimado, mas poderia até colocar ali no segundo plano que, certo, não existia nada que pudesse fazer o diagnóstico, pudesse lá, por causa não determinada, em segundo plano. Morreu por queimadura, foi queimado, mas deixar em segundo plano que aquilo, certo, ele não viu nada ali examinando, ele ia passar ali costela por costela para ver se... Isso é impossível, isso ninguém faz, né? Ia ver na perna. Então, essas coisinhas que passam. Pessoal, já voltaremos com o Dr. Paulo aqui para o segundo bloco.